O acidente vascular cerebral, o AVC, mais conhecido como derrame, é a segunda principal causa de mortes no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, anualmente 3 milhões de pessoas sofrem AVC. No Brasil, é a doença que mais mata. Segundo a Organização Mundial de AVC, 70 mil brasileiros morrem vítimas da doença todos os anos. A morte do ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José no último domingo, vítima de um AVC, trouxe à tona o debate sobre a doença. Este neurocirurgião explica o que é o acidente vascular cerebral. É uma doença do sistema vascular do nosso corpo e, no caso, vai se manifestar no cérebro. Então, o AVC ele pode ser de dois tipos, ou por uma obstrução de uma artéria, a gente chama isso de isquêmico, quando falta sangue, ou ele pode ser hemorrágico, por rompimento de um vaso sanguíneo com sangramento no tecido cerebral. O ator Tom Veiga teve um AVC hemorrágico em decorrência de um aneurisma. O médico explica que o caso dele é mais raro. O aneurisma cerebral já é um outro tipo de alteração, em que, na realidade, a pessoa nasce com um defeito congênito, tá? Uma alteração na parede do vaso sanguíneo. A artéria nossa, por ser um vaso que contrai e dilata, ele tem musculatura na parede. A pulsação sanguínea ao longo da vida vai formando uma bolha naquele lugar. É como uma bolha num pneu, você enche uma bexiga, forma uma bolha quando ela tem uma fragilidade na parede. Essa bolha é o aneurisma. Por estar num vaso que tem uma pressão alta, que é o vaso arterial, ele recebe o sangue que sai do coração, num determinado momento, essa bolha estoura, ela rompe. No caso de um aneurisma, a detecção é feita por meio de exames específicos solicitados pelos médicos em algumas situações. Os três conhecidos que nós temos são a angiotomografia, a angiorressonância e a arteriografia cerebral. Mas você não sai pesquisando aneurisma em todo mundo, até porque não é uma doença de incidência alta. Evidentemente, a ruptura, por ser uma situação grave que leva a pessoa muitas vezes ao falecimento, traz aquela ideia de que qualquer dor de cabeça pode ser um aneurisma. Não. Pessoas com histórico familiar de aneurisma, pessoas próximas, de parentesco de primeiro grau que tem, ou que tem algum tipo de dor de cabeça anormal, normalmente nós fazemos essa investigação. Os AVCs isquêmico e hemorrágico ocorrem em sua maioria em decorrência de hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso e obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo e estresse. O risco é maior entre pessoas mais idosas. A doença, no entanto, pode atingir os mais jovens, mas a incidência é bem menor. Na realidade, nos jovens, tirando doenças genéticas de hipercolesterolemia ou aquelas hipertensões muito graves que cometem já a pessoa desde cedo, não. Essas doenças tendem a incidir numa faixa de etária um pouco maior. Por quê? Porque essas alterações dos nossos vasos fazem parte do nosso processo de envelhecimento. A doença silenciosa não costuma apresentar sintomas com muita antecedência. Os primeiros sinais costumam aparecer no momento em que a pessoa está tendo o AVC. Normalmente, ela comete o movimento de uma metade do corpo. Então, o simples ato de você pedir para a pessoa levantar os dois braços, se ela de repente consegue levantar um braço e não consegue levantar o outro, é sinal de que tem alguma coisa errada. Da mesma forma, pode haver dificuldade não só em falar, em saber o que falar, mas no pronunciar. A palavra ela sai com o som alterado, a formação dela na boca pela incoordenação da musculatura, a pessoa não consegue pronunciar corretamente uma palavra. Ao apresentar esses sintomas, o socorro deve ser imediato, uma vez que quanto mais rápido for, menores as chances de o paciente morrer ou ficar com sequelas. Hoje nós temos protocolos de trombólise, como eu falei, 80% dos AVCs são obstrutivos. Então nós temos protocolos hoje em que você aplica medicações para dissolver esses coágulos. Então, quanto mais rápida a identificação e mais rápido o transporte para a pessoa dentro do hospital, mais rapidamente poderá ser introduzida essa medicação e os sintomas revertidos. Diante de uma doença grave e silenciosa, a prevenção
é o melhor caminho. Indiscutivelmente, para qualquer doença, quanto mais saudáveis forem os nossos hábitos de vida, quanto melhor cuidado nós tivermos com as doenças crônicas que nos acometem, nós somos uma máquina. Quanto melhor você cuida dessa máquina, melhor vai ser o envelhecimento dela, não tem segredo. As pessoas pedem uma fórmula milagrosa, ela não existe. Existe o quê? Você se cuidar, e esse cuidado tem que ser diário.